Gravação iniciada. Bom dia a todos. Hoje é dia 24 de junho de 2025. Declaro aberta a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Composição da Câmara de hoje, a composição titular, eu na presidência, Dr. Argos Gregório como vice-presidente, Samuel de Oliveira Magro e Daniela Rodrigues Gonçalves. Pela representação fiscal, Luciana Carvalho Duarte. Temos 4 processos em pauta. Referente ao primeiro processo da pauta, RR Rio Preto, a pedido do juiz que pediu vista, que no caso sou eu, estou retirando da pauta de hoje para melhor análise. Muito bem. Também o processo das líder, comércio varejista de artigos de couro, o AIN 5038827, a pedido da relatora, doutora Daniela, também retirado de pauta. Processo, então, devolvido para a pauta. Passamos, então, ao processo da Iguasport, o AIN é o 4136010. O relator, doutor Samuel de Oliveira Magro, eu pedi vista do processo, não um recurso extraordinário, e então eu passo então a palavra ao ilustre relator para que resuma o seu voto, para que possamos reavivar aqui o teor do voto do ilustre relator. Em seguida, eu passo o meu voto. Doutor Samuel. Pois não, senhor presidente. Inicialmente, bom dia a todos os participantes, todos presentes. Esse caso, senhor presidente, como o senhor se lembra, é apenas uma acusação, né? Trata-se de levantamento fiscal relativo a 2 exercícios, 2015 e 2016. No meu voto, eu coloquei lá que havia primeiro, uma argumentação do contribuinte no sentido da decadência, né, desse, não se parcial ou integral, mas desse crédito, né, em função lá de datas, né, que ele foi notificado pelo DEC, da lavatura do AIN, houve algum problema lá, ele não entrou com a sua defesa, ele entrou na justiça pedindo a reabertura do prazo para apresentação de impugnação aqui no processo administrativo. Ele conseguiu isso lá no judiciário, e aí então se retomou, se iniciou o processo administrativo. Essa era a grande discussão, né, que havia aqui, uma primeira grande discussão que havia aqui com relação a isso. Eu entendi que, e fiz lá uma análise, né, dessas questões, né, porque a súmula do TIT com relação ao levantamento fiscal, né, e pela análise que eu fiz, né, peguei alguns momentos lá, porque, olha, a notificação na data tal, que foi... depois teve um outro momento que eu entendo também de notificação, que seria o momento que ele ingressa com o mandado de segurança, né, na justiça, e há um terceiro momento em que ele coloca, olha, que eu fui notificado só nessa data aqui, né? Nos dois primeiros momentos eu afasto por uma questão matemática mesmo, olha, aplicando as datas, não há que se falar em decadência, e coloco lá que, subsidiariamente, se for o caso de considerar essa outra data aí, então o crédito foi mal constituído, um erro formal, e, portanto, aplica um 732 do CTM. Então, essa foi a grande divergência, que aí depois entrei também na questão da análise do levantamento fiscal em si, e nessa análise eu coloquei aqui vários elementos, né, porque eu entendi que não havia nenhum problema, nenhum vício no levantamento fiscal. E, ao fim, eu dei parcial provimento ao recurso ordinário, então somente para afastar a cobrança do juros de mora acima da taxa Selic. Esse é o resumo, senhor presidente. Acho que é o suficiente. Obrigado, Samuel. Eu pedi vista desse processo em relação, para melhor analisar a questão da decadência, né? Com relação às outras questões, eu estou de acordo com o relator, já havia manifestado
nesse sentido, né? Então, eu vou ao meu voto. E de vista para melhor analisar o recurso ordinário interposto pelo particular, maiormente no que tange à alegada decadência do crédito tributário, tendo em vista a decisão judicial que anulou os efeitos da notificação do auto de infração via DEC. Adota o relatório do ilustre relator. No caso dos autos, o relator afastou a decadência pelos seguintes motivos. Fundamentos. Pela incidência da súmula 15 do TIT, que a concessão do crédito tributário ocorreu em 7 de 1 de 2021, ou seja, dentro do prazo decadencial, que a decisão judicial mencionada não anulou a notificação, mas apenas restabeleceu o prazo de defesa. Ainda que se admita apenas a validade da segunda notificação em 27 de 1 de 2023, teria aplicação à regra do artigo 173.2 do CTN. O recorrente assevera as folhas 1004 e 1004 que, abro aspas, o crédito tributário foi alcançado pela decadência com sua interpretação do artigo 150, parágrafo 4º do CTN. A primeira notificação de lavratura do AIM foi declarada inválida pelo Poder Judiciário, nos autos do mandado de segurança número tal, ao passo que a primeira notificação válida foi recebida pela recorrente 27 de 1 de 2023, mais do que 7 anos após a ocorrência do último fato gerador que ensejou a lavratura do AIM, 31 de 12 de 2023. Concordo com o ilustre relator ao apontar que a decisão judicial não anulou a primitiva notificação, mas apenas determinou o restabelecimento do prazo de defesa. Ao joeirar o venerando Aresto trazido as folhas 658 a 663, destacamos o seguinte excerto. Abro aspas. Em suma, à luz do exposto, essa decisão judicial, o recurso interposto comprova provimento de modo a se conceder a segurança impetrante, para que seja obstada a inscrição na dívida ativa do débito, consoante a número tal, bem como para que seja restabelecido o prazo para apresentação de defesa na via administrativa. Volto ao meu voto. Da leitura da norma individual e concreta, verifica-se que o acordo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não declarou a nulidade da notificação, mas seus efeitos com relação ao decurso do prazo para a defesa administrativa, determinando, portanto, apenas o seu restabelecimento, mas não uma nova notificação do auto de infração. Parece óbvio que, se houve restabelecimento do novo prazo para impugnação do auto de infração, é porque a primeira notificação foi inválida. Contudo, numa interpretação restritiva da referida decisão judicial, tem-se que a notificação via DEC continuou válida e vigente, porém, sem eficácia jurídica para fins de início do prazo para a defesa. Em verdade, a notificação número tal, de 27 de 1 de 2023, apenas cumpriu a ordem judicial, mas não refez a notificação do auto de infração. Caberia ao impetrante, ora recorrente, pedir aclaramento daquele acordo no TJ-SP, por meio de recurso judicial próprio para tal desiderato. Acompanho o voto da relatoria, muito embora não concorde com o fundamento subsidiário do relator quanto à aplicação do artigo 1732. Eis que a norma se refere a vício formal do lançamento fiscal, não da notificação, dado que esta tem o condão de apenas aperfeiçoar o lançamento do crédito tributário. E aqui eu faço algumas considerações, que eu não vou ler aqui para não cansá-los, né? Esclarecendo aqui que a notificação ela não é lançamento fiscal, ela é um ato em separado que nos confunde com o lançamento do crédito tributário através do auto de infração. Então, por tais razões, eu acompanho o ilustre relator para dar provimento parcial ao apelo, né, com relação aos juros, né, Samuel? E conhecer e dar parcial provimento ao recurso apenas com relação aos juros. Esse é o meu voto. Processo em discussão. Só vou corrigir aqui um errinho de digitação que eu vi aqui. Um minutinho só, já. Eu acho que faltou aqui também, eu colocar aqui na hora que eu fui registrar o voto, eu não coloquei na ementa. A ementa não coloquei no lugar certo. Então, eu vou fazer isso agora. Pronto. Agora sim. Então, Samuel, na verdade, só a questão do do 173.2, mas isso não muda nada o resultado, né? É uma questão aí
né, jurídica que eu acho que não vai alterar, acho não altera nada, né? Deixa eu ver aqui, só localizar aqui onde está o erro. Pronto, eu já achei aqui. Pronto. Já corrigi aqui, o processo continua em discussão. Bom, não havendo inscrito, estou encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação. Todos confirmados, processo em votação. Votação encerrada, proclamo o resultado do julgamento. Recurso ordinário conhecido, integralmente, parcialmente provido, apenas com relação aos juros, súmula 10, nos termos do voto do ilustre relator, à unanimidade. Julgamento encerrado. Agradeço a presença do doutor Remy. E passamos, então, ao próximo processo. Obrigado. Bom dia no trabalho. Próximo processo é Oudsen, Calçados e Vestuários Limitado, AIN 5, 051 811. O relator, doutor Argos Magno de Paula Gregório, é um recurso ordinário, não há inscritos para sustentação oral nem para acompanhamento, então eu passo a palavra para o ilustre relator para que apresente seu voto. Doutor Argos. Presidente, obrigado, bom dia a todos, bom dia aos meus colegas, bem-vindo mais uma vez, doutor Samuel de Oliveira Magno, de volta aqui para a nossa alegria. Cumprimento aqui a representação fiscal na pessoa da doutora Luciana, aqueles que nos dão suporte, especialmente o Oswaldo, e eventualmente aqueles que nos assistam. Presidente, este é um processo em que vamos analisar aqui o recurso ordinário apresentado, processo constante de cinco infrações, ele é até relativamente longo, mas essas infrações são falta de pagamento de ICMS, recebimento de mercadorias sem os documentos fiscais, né, a segunda infração, e as outras três, falta de apresentação, né, falta de exibição à autoridade fiscalizadora de livros fiscais, seja o livro registro de entradas, na infração 3, o livro de registro de inventários, na infração 4, e, finalmente, o livro contábil, o livro caixa, na infração 5. Curiosamente, o contribuinte pediu sustentação oral, realização de sustentação oral, que seria bem interessante aqui, até porque eu teria algumas dúvidas com relação aos argumentos apresentados, mas não havendo sustentação oral, eu passo o voto e essas dúvidas elas ficam superadas, porque efetivamente eu tenho o meu entendimento aqui e talvez pudesse até alterá-lo caso algumas dúvidas fossem sanadas, mas assim não ocorrendo, eu passo, portanto, a leitura, se me permitir, a leitura resumida do meu voto, presidente, para não chateá-los aqui. Pois não, doutor. Pois não. As infrações inicialmente, né? Na sequência, cito aqui como costumo fazer, vou acompanhando aqui o recurso, as páginas dos recursos e os capítulos apresentados e por aí vai e tal. Bom, inicialmente o contribuinte apresenta aqui algumas preliminares, né?
Então, eu passo aqui. O Adiplano apresenta à recorrente, em sede preliminar, argumentos sobre o ferimento ao princípio da especificidade, em especial pela falta da OSF legítima para dar guarida ao auto de infração, isso em aspas, se insurgindo contra a manutenção do presente AIM, eis que, segundo seus argumentos, seria nulo por faltar-lhe documento essencial. Ademais, frisando o fato de que a retromencionada OSF não teria sido juntada aos presentes autos, contesta a recorrente a sua validade, aspas, na medida em que a mesma só tem validade máxima de 180 dias, consoante dispositivo legal. Bem, eu estou afastando esses argumentos pelo simples fato de que a tal OSF em que se alega desconhecida ou não juntada aos autos, se encontra as folhas 14 e 45 dos autos. Então, o contribuinte tece um sem número de argumentos, dizendo e frisando e reiterando que a ordem não se encontra nos autos, não foi trazida aos autos, talvez aí por algum lapso, não foi vista que ela se encontra nas folhas 14 e 45, portanto, a preliminar é manifestamente afastada aqui para mim. Eu cito aqui uma série de particularidades dessa ordem de serviço, enfim, tal. Então, eu afasto essa primeira preliminar. Ainda em sede preliminar, a recorrente clama pela declaração da nulidade insanável do presente AIM junto ao item 2.2 do seu recurso, desta vez em razão da suposta desobediência à portaria CAT 115, consubstanciada pela falta de autorização da Comissão do Controle de Qualidade. Cito aqui a posição do tribunal, cito o artigo 34 da Lei 13.457, falo da CAT 115, cito inclusive julgado do saudoso doutor Augusto Toscano, dado no AIM 40.72.066, em que a própria Câmara Superior, à unanimidade, dispensa a juntada da portaria da comissão ou do entendimento da Comissão de Controle de Qualidade aqui nos autos. Então, afasto também. A terceira preliminar aqui se apresenta no item 2.3 do recurso, em que diz aqui, além de todas as preliminares, temos ainda que deveria ter sido concedido à recorrente ao menos o direito de promover a regularização das supostas infrações em tese, tudo em obediência ao programa nos conformes. Também afasto essa preliminar, porque perdeu-se a espontaneidade, né? Não atendida às requisições aqui da fiscalização, perdeu-se a espontaneidade, não há que se falar aqui em aplicação de qualquer benefício do programa nos conformes. Muito bem. Passando ao mérito propriamente dito. O mérito é trazido junto ao item 3 do apelo, cito as folhas e tal. A autuada questiona a insubsistência da presente autuação, pugnando pela nulidade dos itens 1 e 2, questionando-se a validade da sistemática do levantamento fiscal e a inocorrência do fato gerador. Bom, critica-se aqui o levantamento fiscal, eu teço aqui alguns argumentos e digo que há uma enorme discrepância entre as notas emitidas pela recorrente e as informações fornecidas pelos prestadores de serviços de intermediação financeiro-comercial dados em ambiente virtual, ao arrepio do código previsto na Lei 13.918 e na sua regulamentação dada pela portaria CAT 156. Cito trechos da decisão aqui, trecho este que me aproprio como razões de decidir. Eu coloco aqui, resta-se de clareza meridiana e lógica e o ITER procedimental adotado pela AFR autuante, não deixando dúvida acerca não só dos critérios utilizados, como também dos resultados alcançados, cuja conclusão numérica, repise-se, adquire fôlego e natureza correta, reputa oportuna a transcrição. Cito aqui trechos do próprio fiscal, em que se encontrou aqui uma diferença de R$ 955.687,38 entre essas informações. Coloco aqui também. Não fosse suficiente, surge dos autos de um lado o fato de que a recorrente deixou de atender as notificações a ela dirigidas, com a finalidade de apresentar os livros fiscais, os quais poderiam ampará-la em sua argumentação, e também o silêncio em relação ao IVA utilizado pela fiscalização, qual tomou por base o CNAE principal da empresa e observância aos comandos do comunicado do CAT 08, mormente seu item 831, que toca ao setor. No setor dela, utilizou-se aqui o índice 0,41, conforme demonstrativo 7, e cito aqui alguns detalhes. Muito bem. Tal realidade, somada ao fato de que a recorrente nada trouxe aos autos que evidenciasse erro ou falha na apuração realizada pelo fisco, enfraquecem qualquer tentativa de se desconstituir o trabalho do FR autuante. Ao revés, o que se extrai do recurso ordinário sobre análise é apenas um conjunto de argumentos de caráter genérico, sem qualquer valor probante ou robusto suficiente,
a sustentar a invalidade do quanto apurado pela fiscalização que se utilizou da sistemática prevista no parágrafo 3º do artigo 509 do regulamento. O mesmo se deu em relação ao item 2 deste AIN, em duplo modo, qual seja, tanto em relação ao procedimento adotado pelo fisco, quanto à argumentação genérica e retórica trazida em sede recursal. Então, na verdade, os mesmos argumentos aqui, ou muito semelhantes, em relação ao item 1 e ao 2, razão pela qual eu afasto tais argumentos. Ainda falo aqui, a análise dos demonstrativos 4, 5, 6 e 7, em comparação com os argumentos da recorrente em relação ao item 2, nos levam à mesma conclusão. Portanto, eu estou afastando os argumentos. Já em relação aos itens 3, 4 e 5, a recorrente apresenta os seus argumentos junto ao item 3.2 do recurso. De plano, insurge-se a recorrente contra a infração apontada junto ao item 3, afirmando a mesma não poder subsistir, eis que, segundo suas próprias palavras, não possuir, bom que se diga, como todas as pequenas empresas, estrutura e aparato sofisticado para acompanhar a complexa legislação tributária vigente no país. E assim desenvolve o seu raciocínio, eu transcrevo aqui parte do raciocínio, dizendo que era a empresa pequena, que era inscrita no Simples e que não tinha aí capacidade de manter os seus livros e por aí vai. E assim rascunha as suas conclusões. Eu só vou ler isso aqui. O fato é que o fisco não juntou provas cabais da efetividade das operações. A relação unilateral elaborada pelos agentes fiscais não constitui provas da ocorrência das infrações. Eu coloco aqui, a narrativa apresentada não merece guarida, por uma simples razão. As infrações escritas nos itens 3, 4 e 5 se referem à não apresentação dos livros de registro de entradas, registro de inventário e livro caixa, itens 3, 4 e 5, respectivamente. E não a aquisição ou não de mercadorias e seus desdobramentos, a exemplo do não reconhecimento de compras supostamente relacionados pelo fisco de modo unilateral. Aqui, só um parênteses, o contribuinte se defende dizendo, mas tal operação eu não conheço, mas tal operação foi devolvida, ou tal operação efetivamente não foi feita pela empresa, só que as autuações não dizem respeito a isso. Não diz respeito à entrada de mercadorias, não diz respeito ao recebimento de mercadorias, mas são infrações que dizem respeito à não apresentação de livros fiscais. Portanto, é absolutamente vazia a argumentação do contribuinte, com todas as vênias, claro, mas no sentido de que não se prestam para as autuações, para as infrações apontadas aqui no presente AIN. Portanto, é uma argumentação que poderia ser válida caso as infrações dissessem respeito à entrada, não entrada, devolução de mercadorias e por aí vai. Portanto, eu estou afastando aqui esses argumentos, estou reconhecendo que não passou despercebido pela representação fiscal, e transcrevo aqui os parágrafos 42 e 43 do seu parecer, diga-se de passagem, muito bem elaborado. Coloco aqui, tendo sido a recorrente instada a apresentar os mencionados livros fiscais de um lado e de outro, tendo a mesma deixado de fazê-lo de modo reiterado, e aí eu cito as duas notificações que ela foi feita, que ela recebeu para que fosse feita essa apresentação e não cumpriu, né? As infrações a ela imputadas nos itens 3, 4 e 5 são incontroversas, devem ser mantidas. É como decidido nos modos do que fez o julgador de primeiro grau, cito aqui parte da decisão. Itens 3, 4 e 5 mantidos. Aqui só como final, em tempo, pleiteia recorrente a relevação integral da multa aplicada nos itens 3, 4 e 5, com fundamento no artigo 527-A do regulamento. Aqui é só o ponto em que me deu alguma dúvida, mas eu estou justificando o meu entendimento. Conforme extensa a jurisprudência existente pacificada no Tribunal de Impostos e Taxas, sendo desnecessário nominar paradigmas, pois consolidado tanto em julgados administrativos, bem como na esfera judicial, isso entre aspas. Vamos lá. Eu não sei se vocês estão ouvindo direito, porque tem aqui algum digitar de... alguma coisa aqui digitada que, pelo menos, o som está vazando. Vamos lá. A exceção dos itens 1.1 a 1.14, 2.1 a 2.2, onde há falta de pagamento de imposto, e 4.1, onde a multa foi dada em UFESPES, entendi inicialmente que as demais multas seria cabível a aplicação do 527-A do regulamento quanto à dosimetria, ousando divergir do quanto esposado pela representação fiscal, quando esta entendeu existir falta de pagamento de imposto em relação aos nominados itens, 3, 4, 5, item 61 do parecer. Com todas as vênias, não vejo a presença de qualquer falta de pagamento de imposto em relação à redução afeta a tais itens. Só aqui, pontuando, o contribuinte pediu a relevação das multas dos itens 3, 4 e 5. A representação fiscal, no seu parecer, diz que não é cabível, pois há falta de pagamento de imposto. Talvez aí um pequeno equívoco. Nesses itens não há falta de pagamento de imposto. Vamos lá.
Haja vista que as acusações 3, 4 e 5 não implicam a falta de pagamento de imposto, inexistindo dolo, fraude ou simulação, levando-se em conta os antecedentes fiscais e o porte econômico da empresa, seria consequência lógica a proposição aos meus pares da redução das penalidades aplicadas ao débito fiscal em determinado percentual, redução esta que resultaria em valor residual sobre o originalmente lavrado. Todavia, extrai do DDF de folhas 4 a 8 que o valor constante do item 4.1 foi lavrado em UFESPES e é absolutamente compatível com a infração cometida pelo recorrente. Na mesma esteira, depreendo que as multas constantes dos itens 3.1 e 5.1 perfazem individualmente valor de exatos R$ 8.049,02, esses calculados no limite de 1% a que se refere o artigo 85A da Lei 6374. Em relação aos mencionados itens 3.1 e 5.1, tomando em conta que o valor fixo unitário de R$ 8.049,02, atribuído às operações referidas nesses itens, totaliza exatos R$ 16.098,04, e que tal quantia corresponde a exatos 2,18% do total de multas aplicadas no presente AIM, bem como exatos 2% do valor total das operações de saídas e prestações realizadas pelo estabelecimento autuado nos 12 meses anteriores aos da sua lavratura, penso que relevar as penalidades impostas seria como patrocinar ao contribuinte o estímulo ao descumprimento de suas obrigações tributárias, ainda que acessórias, acarretando indesejado prejuízo à realização dos trabalhos fiscais. Longe de qualquer viés confiscatório ou abusivo, as penalidades impostas em relação a tais itens revestem-se de caráter didático e, pois, devem ser mantidas. É como penso com a devida vênia daqueles que entendem o sentido contrário. Então, eu não estou aplicando 527A, pois entendo que as multas estão bem colocadas ali. Não menos importante, tece recorrente junto ao item 4, ponderações acerca da inconstitucionalidade da multa aplicada, com alusão a entendimentos proferidos pelo STF, por aí vai. Bom, com relação à multa, eu estou dizendo aqui que, ainda que eu me sensibilize com valores de multas, eu não posso afastar a lei válida, vigente e eficaz por força do artigo 28 da nossa legislação. Então, eu digo aqui que os argumentos são afastados e a multa é mantida. Com relação, finalmente, a respeito da taxa de atualização monetária, juros, né, dos débitos tributários do Estado de São Paulo, entendo que os mesmos não mereçam sequer ser conhecidos. Depreendo da leitura do DDF de folhas 4 a 8 que os fatos geradores constantes do presente AIM, 31 de 8 de 2020 a 9 de 11 de 2023, se deram após a vigência da Lei Estadual 16.497, razão pela qual já foi aplicado ao quanto exigido a Selic, diga-se mandatória a partir de 1 de 11 de 2017, nos moldes do artigo 7 do Decreto 62761. Pedido da recorrente esvazia-se por si mesmo, não merecendo sequer conhecimento. Finalmente, em relação à matéria abordada junto ao item 6, entendo que tais argumentos não devam ser providos, eis que em obediência ao artigo 1º da Portaria CAT 5 de 2008, nenhuma providência de comunicação ao Ministério Público em sede de representação fiscal para fins penais foi ou será feita durante o trâmite do presente expediente, mas tão somente após proferida a decisão final e recorrido, o que per se de plano esvazia por completo a argumentação da recorrente. Ela se insurgia aqui contra representação fiscal para fins penais. Diante do exposto de tudo quanto dos autos se verifica, conheço parcialmente do recurso ordinário, para, em relação à parte conhecida, negar-lhe provimento. Portanto, senhores, esta é a minha posição aqui com relação às 5 infrações e às multas e Selic e todas as demais preliminares aqui suscitadas pelo contribuinte. Cumprimento o ilustre relator pelo voto longo e trabalhoso aqui, um voto de fôlego. E já esclareço que, com relação aqui ao 527A, eu estou de pleno acordo com o doutor Argos. Eu olhando aqui o DDF de folhas 4, 5, né, onde consta que eu acho que os valores são razoáveis para efeitos didáticos, eu estou concordando integralmente aqui com o ilustre relator, não só nesse aspecto, mas também com relação ao voto como um todo. Mas o processo está em discussão. Eu antecipei aqui a minha posição aqui, que eu não, o correto é depois, né, falar depois, mas eu já fui falando. Eu acompanho o entendimento do doutor Argos e vou acompanhar. Muito bem, não havendo mais inscritos, estou, então, encerrando os debates. Eu peço que os senhores juízes confirmem presença para quórum de votação.
Todos confirmados. Processo em votação. Votação encerrada. Proclamo o resultado do julgamento. O recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida não provido nos termos do voto do ilustre relator. Julgamento à unanimidade. Julgamento encerrado e com o encerramento deste processo, do julgamento desse processo, a gente completa aqui, então, a pauta de hoje. Declaro encerrada a sessão da segunda Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas. Sessão encerrada no EPAT. Estou aqui visualizando a ata. A ata está em termos, então, diante disso, eu agradeço a todos e peço, então, que o Oswaldo encerre a gravação de hoje.